E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu acho que é porque eu acabei de tomar café, eu fico mais acelerado, porque o Hernani, geralmente ele faz assim, pra gente só poder falar, quando a gente puder falar, ele faz assim. Aí eu já tava começando a falar, que ele, não, calma. Vamos lá. Então a gente tá conversando sobre estado de necessidade. E eu falei com vocês que os requisitos objetivos para se decretar, para se você alegar, pro juiz achar que você agiu com estado de necessidade, estão no artigo 24. Acontece que além dos requisitos objetivos do artigo 24, existe também um requisito subjetivo que você só pode alegar qualquer excludente de ilicitude, inclusive o estado de necessidade, caso você prove que tinha ciência que sabia que estava agindo acobertado sobre algum excludente de ilicitude ou culpabilidade. Lembrem da discriminante putativa. A discriminante putativa, ela vai ocorrer quando você acredita que está agindo sobre algum excludente de ilicitude e na realidade não está. A discriminante putativa está no artigo 20, parágrafo 1º, e discriminante putativa, que é a discriminante imaginária, ela não exclui a ilicitude. Até eu lembro que eu dei o exemplo para vocês que o avião, você está no avião, o avião está caindo, e você tá com medo, tá achando que tem que perder peso e começa a jogar tudo fora, joga a sua sogra, joga o barril de ouro, joga todo mundo, e de repente quando o piloto vem e fala, cadê todo mundo? Aí você, não, joguei todo mundo fora para diminuir o peso aqui da embarcação ou da aeronave. Aí ele, não, rapaz, não tava acontecendo nada não, isso é um procedimento normal de descida. Aí você, putz, me lasquei. Nesse caso, onde você acredita estar amparado sobre algum excludente de ilicitude, mas na realidade não está, aí é um caso de discriminante putativa. Exemplo que já caiu em prova de discriminante putativa. O cara te jura de morte, você tem fontes confiáveis de que o cara ia te matar naquele dia. Aí você se arma. De repente, numa rua escura, caiu em prova isso, numa rua escura, vem um cara em direção a você, você pensa, ele vai me matar, pá. Você atira contra o indivíduo. Nesse caso, pessoal, se o indivíduo... a questão diz assim, ocorre que o indivíduo estava indo ao encontro do que matou, só para dizer que decidiu não mais matar. Então, o João ficou sabendo que o José ia matá-lo, e aí o João se armou, o José foi no dia se encontrar com o João pegou e matou o José. Agora depois ficou comprovado que o José só ia pedir desculpa ao João. Nesse caso, o João agiu sobre alguma discriminante putativa. Ele agiu sob legítima defesa putativa. Ou seja, ele acreditou que estava agindo sobre alguma excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa, mas na realidade não estava. Aí quando você lê a redação do artigo 20, parágrafo 1º, tem lá que se for desculpável, ou seja, se for excusável, se todo mundo erraria naquela situação, todo mundo praticaria, mataria como o João matou, aí é isento de pena. Agora, se não for perdoável, mas não é perdoável, é inexcusável, mas algumas pessoas poderiam errar também, aí o juiz condena, mas diminui a pena. Então veja, se na caso de discriminante putativa for perdoável, qualquer pessoa incidiria em erro, nesse caso isenta de pena. Mas se não for perdoável, aí o juiz diminui a pena. Fechou? Então voltando para os requisitos do estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato típico para salvar de perigo atual. Já vimos que esse é um perigo genérico, não é um perigo determinado para uma pessoa. É um perigo que pode ser causado pelo ser humano, pode ser causado por um animal, pode ser causado ou pelo um caso da natureza. Então pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. Vimos que se eu provoquei o perigo dolosamente, eu causei um incêndio aqui dolosamente, eu não vou poder alegar estado de necessidade. Mas se eu causei o perigo culposamente, para a doutrina e jurisprudência majoritária, se o incêndio que eu causei foi sem querer, aí eu vou poder alegar estado de necessidade. Então, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar. Turma, nem podia de outro modo evitar. Aqui é a inevitabilidade. Aqui é a inevitabilidade. Como assim inevitabilidade? A gente viu que no estado de necessidade existem bens jurídicos em perigo
e você sacrifica um para salvar o outro. Vimos que esse bem tem que estar igual valor ou maior valor do que o bem jurídico sacrificado, porque nós adotamos até a teoria unitária. Pois muito bem, só pode alegar estado de necessidade se realmente era inevitável sacrificar esse bem jurídico para salvar o outro. Porque se der para salvar os dois, você é obrigado a salvar os dois. Então, o que é que o legislador quis dizer para a gente com isso? Ele quis dizer que você não pode sacrificar um bem jurídico para salvar o outro só por comodidade. Você só pode alegar estado de necessidade se o sacrifício desse bem jurídico era realmente inevitável para salvar o bem jurídico salvo. Então veja, eu, para escapar do incêndio, tinha a porta, ou eu podia dar uma voadora aqui atrás que quebrava a parede. Você tá forte, né? Quebrava a parede, porque aqui é de gesso, quebrava a parede e eu conseguia sair mais rápido. Turma, se eu podia sair do incêndio pela porta e eu resolvi quebrar a parede aqui, porque era mais cômodo para mim, eu não vou poder alegar estado de necessidade em relação ao dano que eu causei na parede. Então, caso eu venha a ser processado na eventualidade pelo dano, eu não vou poder dizer, porque eu não vou poder alegar estado de necessidade, porque o juiz vai dizer assim: sim, gente, uma porta para você sair correndo, e você preferiu ser o giraia e tacar a porrada na parede para quebrar e sair porque era mais cômodo para você. Isso, juiz, então não tem estado de necessidade. Porque no estado de necessidade, você só pode alegar se é inevitável você sacrificar um bem jurídico para salvar o outro. Então considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio. Então, meus queridos amigos, existe tanto o estado de necessidade próprio como o estado de necessidade de terceiros. Isso significa que é legítimo você sacrificar um bem jurídico para salvar o terceiro. Por exemplo, está acontecendo um incêndio e aí tem um gatinho, tem uma pessoa lá. Aí eu peguei e resolvi sair quebrando tudo, entrei no incêndio, peguei o gatinho, o animal, peguei a pessoa e saí correndo com essa pessoa. Eu posso alegar estado de necessidade? Eu entrei lá quebrando tudo para salvar essa pessoa? Posso. Aí você me pergunta, então, professor, quer dizer que você pode utilizar de estado de necessidade para salvar um direito que é seu ou um direito que é alheio, um direito que é de terceiro? Mas, professor, é necessário que o terceiro dê o consentimento? Ou se a pessoa estava lá no incêndio e queria morrer mesmo, e você foi lá e salvou ela, mas ela queria morrer, ainda assim você pode alegar estado de necessidade? Ainda assim eu posso alegar estado de necessidade. Então, quando a lei permite que eu sacrifique um bem jurídico para salvar outro, e esse que foi salvo pode ser um bem jurídico meu ou de terceiro, a lei não está colocando como condição para eu salvar o bem jurídico de terceiro o consentimento dele. De forma que eu posso sim agir estado de necessidade para salvar um bem jurídico de terceiro e eu não preciso do consentimento desse terceiro. É desnecessário o consentimento desse terceiro. Então considera-se em estado de necessidade, você aprende nem que você não queira, então é pela repetição mesmo. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, perigo agora, não vale o perigo iminente, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, é a inevitabilidade, para salvar de perigo atual direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Turma, quando diz aqui, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, é exatamente a ordem que diz que só pode existir estado de necessidade se o bem jurídico que você salvou seja de maior ou de igual valor ao bem jurídico sacrificado. Por quê? Porque imagina que você está na embarcação, tem um pote de ouro e tem a sua sogra. E o navio está precisando perder peso. Aí você tem uma escolha. Ou você joga a sua sogra ou você joga o pote de ouro. Quem você joga? Professor, a sogra, claro. Claro que não. No caso, os bens jurídicos aqui em conflito são a vida e o patrimônio. Então, o patrimônio, por maior que seja, ele é menor do que a vida.
de forma que você teria que jogar o seu barril de ouro e salvar a sua sogra e passar o resto da vida em depressão. Ô professor, gostando da minha sogra? Pois é, que coisa boa, eu fico muito feliz. Então veja, turma, vou dar também outro exemplo dessa parte final, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável, diz, ou seja, o bem jurídico salvo é de igual valor ou de maior valor do que o bem jurídico sacrificado. Imagina um bombeiro, tá tendo um incêndio aqui no EVP, aí o bombeiro chega com a escada. E pelo tempo do incêndio e pelas condições que o bombeiro tá, o bombeiro só tem condições de salvar uma pessoa. E aí o bombeiro encontra um velho e encontra um recém-nascido. Quem o bombeiro tem que salvar? O bombeiro tem que salvar o velho, porque tem mais experiência, ou o bombeiro tem que salvar o recém-nascido? Alguns vão dizer, professor, recém-nascido, claro, o velho já viveu, deixa morrer pro recém-nascido ter vez agora. Nada disso, está errado. Você não pode pensar na qualidade do bem jurídico que está em conflito. No caso, o bem jurídico que está em conflito é vida e vida. O que o bombeiro salvar, ele vai poder alegar estado de necessidade. Professor, quer dizer que o bombeiro poderia ter salvado o velhinho e mesmo assim ele não responder por nada porque ele deixou de salvar a criança? Exatamente. A gente não olha qual vida vale mais, turma, porque vida é vida. A gente não pode estar valorando a vida das pessoas. De forma que se fica comprovado que o bombeiro só podia salvar uma pessoa e essa pessoa ele resolveu salvar o velhinho, tinha o velhinho e o recém-nascido, tinha vida e vida. Se ele salvou vida, turma, então ele pode alegar estado de necessidade. Ele não poderia alegar estado de necessidade caso existisse o velhinho e um barril de ouro. Aí ele resolveu levar o barril de ouro. Opa, patrimônio, vida. Quem vale mais? Vida. Tem que salvar o velhinho. Então essa parte final que diz cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, é exatamente a ordem do legislador dizendo que só pode alegar estado de necessidade aquela pessoa que salva um bem jurídico sacrificando um de igual valor ou de menor valor do que o que foi salvo. Perfeito. Aí olha o que é que diz o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Nesse parágrafo 1º, existe uma discussão sobre o garantidor. Eu não sei se vocês lembram, a gente já conversou sobre o garantidor, sobre o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, diz lá: a omissão é penalmente relevante quando o agente podia e devia agir para evitar o resultado. E ele vai ter a obrigação de evitar o resultado quando ele for garantidor. Aí tem lá na linha A: quando ele tiver por lei o dever de enfrentar o perigo. Na linha B diz quando de outra forma ele assumiu o risco de evitar o resultado. E lá na linha C diz que com a atitude anterior ele deu causa ao risco do resultado. Ele deu causa ao risco do resultado. Olha o que é que eu estou conversando com vocês. Eu estou relembrando os crimes omissivos impróprios, ou impuros, ou comissivos por omissão. E eu falei para vocês que só comete esses crimes, omissivos impróprios, impuros ou comissivos por omissão, aquela pessoa que está no dever de garantidor. E quem é que tem o dever de garante ou de garantidor? Alinhado ao artigo 13, parágrafo 2º, diz aquele que tem por lei obrigação de proteção, cuidado ou vigilância. No caso, policiais, os bombeiros. Na linha B diz quem de outra forma assumiu o risco de evitar o resultado. No caso, segurança particular. Se eu contrato um segurança particular, ele tem um dever contratual, de salvar a minha vida. Se eu deixo meu filho com a minha vizinha, ela tem um dever contratual, ainda que esse dever contratual não tenha oneroso, não seja gratuito, ela tem um dever contratual de evitar a morte do meu filho. E no C também incide o dever contratual daquela pessoa que deu causa ao risco de causar o resultado, ela evitar o resultado. Como assim? Eu empurrei uma pessoa na piscina, eu dei causa ao risco de ocorrer o resultado.
Então me torno garantidor de evitar que aquele resultado aconteça. Também é um dever contratual. Turma, acontece que olha o que é que diz o parágrafo 1º. Não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. O que se questiona doutrinariamente é quem é que tem o dever legal de enfrentar o perigo. São todos os garantidores? Ou seja, nenhum garantidor vai poder alegar estado de necessidade? Falso. De acordo com a doutrina majoritária, a única pessoa que não vai poder, aspas, alegar estado de necessidade é quem tem um dever legal de enfrentar o perigo. Em outras palavras, se por exemplo, isso vale também para a legítima defesa, se por exemplo, eu estou sendo assaltado e estou com a arma na cabeça, o segurança particular que eu me encontrei, que eu contratei, ele é obrigado a me salvar ou ele pode sair correndo? Turma, o segurança pode sair correndo. Por quê? Porque aqui, no parágrafo 1º, muito embora o meu exemplo foi de legítima defesa e o parágrafo 1º esteja falando de estado de necessidade, mas vale para os dois, no parágrafo 1º diz, não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. Então se aqui no EVP está tendo fogo, ou então se acontece um naufrágio de um navio, tá eu e meu segurança particular, só tem uma tábua de salvação. O segurança particular é obrigado a morrer para me salvar? Ou o segurança particular pode me matar e depois alegar estado de necessidade? Queridos amigos, prevalece que o segurança particular pode sim me matar e depois alegar estado de necessidade. Porque para a doutrina majoritária, quem não pode alegar o estado de necessidade é tão somente aquelas pessoas que estão definidas na linha A do artigo 13, parágrafo 2º. Só as pessoas que têm por lei a obrigação de enfrentar o perigo. Os policiais, os bombeiros, aquelas pessoas que a lei manda que enfrente o perigo. Aí sim, de acordo com o parágrafo 1º, eles não podem alegar estado de necessidade. Entretanto, quando eu falei isso, quando eu falei que quem tem por lei obrigação de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade, eu disse, turma, aspas. Por que aspas? Turma, o que o parágrafo 1º quer dizer é que eles não podem alegar estado de necessidade como eu, você, um particular, poderia alegar. Como assim? O prédio do EVP aqui está pegando fogo. Eu posso sair correndo e deixo todo mundo para trás, porque eu não tenho um dever legal de enfrentar o fogo. Agora o bombeiro poderia sair correndo aqui e deixar todo mundo para trás? O bombeiro não, porque o bombeiro tem um dever legal de enfrentar o perigo e, portanto, ele não poderia alegar estado de necessidade e, portanto, ele responderia pelas pessoas que ele deixou de salvar. Acontece que o bombeiro ele é obrigado a entrar numa missão suicida. O policial, que tem um dever legal de enfrentar o perigo, ele é obrigado a entrar numa missão suicida? Não, nem o bombeiro, nem o policial, eles não são obrigados a entrar numa missão suicida. Quando o parágrafo 1º diz, não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, e isso serve também o parágrafo 1º para a legítima defesa, ele está falando que o policial, que o bombeiro, que quem tem um dever legal de enfrentar o perigo, quem está no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A de avião do Código Penal, eles não podem alegar o estado de necessidade e a legítima defesa que eu, que você, que os particulares podem. Agora, eles não são obrigados a se matar. Tem o policial municipal que, via de regra, não tem porte de arma. Eu estou sendo assaltado, tem 3 pessoas com metralhadora. O policial municipal, ele é obrigado a enfrentar essas 3 pessoas? Não, porque aí é uma missão suicida. Aí ele pode alegar excludente de ilicitude, não tem o menor problema. Agora, o bombeiro tem o dever de enfrentar o fogo. Ele vai dizer, ai, tá muito quente, não vou entrar? Não. Agora, o prédio já está se desabando, está se acabando o prédio. Ele é obrigado a entrar para morrer? Não, aí também não. Então, cuidado com a redação do parágrafo 1º, porque dá a entender que essas pessoas que têm um dever legal de enfrentar o perigo, elas não podem alegar estado de necessidade de jeito nenhum. E não é bem assim. Elas podem alegar estado de necessidade, mas não tanto como a gente. Dependendo da situação, elas não são obrigadas a entrar numa missão suicida. Beleza. E o parágrafo 2º, queridos amigos, ele fala da situação onde o bem jurídico salvo é de menor valor do que o bem jurídico que foi
sacrificado. Ou seja, eu salvei um bem jurídico de menor valor e eu sacrifiquei um bem jurídico de maior valor. O exemplo do pote de ouro. Você que disse que se tivesse precisando se livrar de peso, você jogaria a sua sogra e não um pote de ouro, nesse caso você viria para o parágrafo 2º. Porque nesse caso, você sacrificou um bem jurídico de maior valor, professor, minha sogra valor? O bem jurídico vida. E salvou o bem jurídico de menor valor, no caso o patrimônio. Diz assim, ó. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Em outras palavras, se você, em estado de necessidade, salva um bem jurídico de igual valor ou maior valor do que o sacrificado, aí você não comete crime. Mas se você salva um bem jurídico de menor valor do que o sacrificado, pode ser que o juiz ele lhe condene, ele vai lhe condenar com certeza, mas pode ser que o juiz reduza a sua pena de 1 a 2 terços. Se realmente fosse razoável exigir o sacrifício desse bem jurídico de maior valor que foi sacrificado, fosse razoável exigir esse sacrifício, aí o juiz, ao condenar, obrigatoriamente teria que te colocar uma diminuição de pena de 1 a 2 terços. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Então, salvou um bem jurídico de igual ou maior valor do que o sacrificado, aí não tem crime porque não tem ilicitude. E a gente viu que para ter crime tem que ter fato típico, antijurídico e culpável. Se não tem antijuridicidade, não tem crime. Agora, você salvou um bem jurídico de menor valor do que o sacrificado, você salvou um bem jurídico de menor valor do que o sacrificado, aí o juiz vai lhe condenar e, dependendo do caso, ele vai lhe aplicar uma redução de pena de 1 a 2 terços. E aí, turma, para a gente encerrar esse artigo aqui do estado de necessidade, eu queria falar com vocês sobre algumas classificações do estado de necessidade. E a primeira classificação sobre o estado de necessidade, a gente já viu, que é exatamente o estado de necessidade. O estado de necessidade próprio e o estado de necessidade de terceiro. Esse estado de necessidade próprio de terceiro diz respeito a você salvou um direito próprio, salvei um direito próprio. Então é o estado de necessidade próprio. Agora você salvou um bem jurídico de terceiro, aí é o estado de necessidade de terceiro. Além disso, existe o estado de necessidade real e o estado de necessidade putativo. Nós já vimos, turma, que o estado de necessidade real é esse que a gente está estudando, do artigo 24 mesmo. Agora, o estado de necessidade putativa é uma discriminante putativa. É você acreditar que está acobertado pelo estado de necessidade, mas na realidade não está. E aí ele está no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. E, finalmente, existe doutrinariamente o estado de necessidade defensivo e o estado de necessidade agressivo. Então existe o estado de necessidade defensivo e existe o estado de necessidade agressivo. O estado de necessidade defensivo é aquele em que o bem jurídico sacrificado é do próprio causador do perigo. Então o estado de necessidade defensivo é aquele em que você sacrifica um bem jurídico do próprio causador do perigo. Se você for lá para o Código Civil, você vai perceber que se você agiu em estado de necessidade, em legítima defesa, e com isso causou dano ao bem jurídico do causador do perigo, lá no Código Civil ele vai te dizer que você não responde também civilmente. Então, quem causou o incêndio foi o dono dessa sala aqui do Eu Vou Passar. Se foi ele que causou o incêndio e eu precisei sacrificar um bem jurídico dele para eu poder me salvar, eu precisei quebrar as paredes para poder me salvar, eu estou no estado de necessidade defensivo. E ele depois não pode vir me cobrar no âmbito civil alegando que eu causei dano ao patrimônio dele. É diferente do estado de necessidade agressivo. No estado de necessidade agressivo, você, para salvar um bem jurídico, você sacrifica um outro bem jurídico de um terceiro que não causador do perigo.
Então, no estado de necessidade agressivo, você, para salvar o bem jurídico, você sacrifica outro bem jurídico de um terceiro que não causador do perigo. Aí é o estado de necessidade agressivo. Em relação ao estado de necessidade agressivo, aí sim vai ter implicações cíveis, vai ter implicações de reparação do dano. Pela lei civil, pode o terceiro obrigar a pessoa que causou o perigo a pagar o dano que eu causei nela. Ou seja, o Hernani foi que causou o fogo aqui no Eu Vou Passar. E para eu me salvar eu precisei quebrar as paredes tudinho. Pode o dono da sala aqui do Eu Vou Passar entrar com ação? Pode, o dono não foi ele que causou o perigo. Então o dono pode entrar com ação contra mim e contra o Hernani, mas quem vai ser obrigado a pagar é o Hernani. De qualquer forma, a lei civil ainda fala de ação regressiva e cada macaco no seu galho, por isso que eu não vou entrar na parte de reparação de dano civil, porque minha área é penal. Só para vocês saberem, porque isso já foi cobrado em prova. Estado de necessidade defensivo, então não tem implicação civil. Eu não vou ser obrigado, se sacrifiquei o bem jurídico do causador do perigo, a pagar algo para ele. Mas o estado de necessidade agressivo, onde o bem jurídico sacrificado é o bem jurídico do terceiro que não causou o perigo, aí sim tem implicações cíveis. Tranquilo? Alguns de vocês podem estar pensando assim, professor, eu sei agora que o senhor já falou de estado de necessidade, a gente vai começar a legítima defesa, mas e o excesso, hein? E o excesso? Tem calma, turma, que o excesso ele está previsto no parágrafo único do artigo 23 do Código Penal. E eu vou falar sobre excesso, não se preocupem. Então, bora continuar. E vai ter resolução de questões, tá? Já eu tô acabando aqui a antijuridicidade e a gente vai resolver questões. E, turma, aproveitando esses 5 minutinhos de aula, eu não vou entrar em legítima defesa. Eu vou falar sobre um tema também super interessante envolvendo o estado de necessidade. E sabe qual é esse tema super interessante? É o furto famélico. O furto famélico. O furto famélico é aquele onde você furta porque está morrendo de fome. O furto famélico é aquele que você furta porque está morrendo de fome. O furto famélico, quando você alega, o furto famélico, ele tem natureza jurídica de estado de necessidade. Ah, professor, aqui na minha cidade tem um tal de pendura. Tem um dia que a gente vai para um restaurante, morre de comer, e quando vem a conta a gente diz, ó, pendura aí sai todo mundo sem pagar. A gente pode alegar furto famélico? Claro que não. Professor, eu tô morrendo de fome, entrei numa loja sem a minha carteira, comi tudo e fui embora. Posso alegar furto famélico? Claro que não. Para se alegar furto famélico e o furto famélico valer como estado de necessidade, existem alguns requisitos. E quais são esses requisitos? Tem como primeiro requisito, turma, que a coisa que você furtou sirva diretamente para mitigar a fome. Ou seja, você furtou dinheiro, você não pode alegar, eu furtei dinheiro para comprar maçã para comprar pão. Não. O furto famélico, para a jurisprudência, ele só vale como estado de necessidade se o que você furtou, ele serve diretamente para acabar com sua fome, ou para pelo menos atenuar a sua fome. Por exemplo, eu furtei uma maçã, eu furtei uma banana, eu furtei algo que eu vá comer diretamente. Não dá para alegar furto famélico quando você furta alguém dizendo que é para comprar comida. Aí não alega. Turma, tem que ser o último inevitável meio. O último inevitável meio para acabar com sua fome. Então tem que ser o último inevitável meio para acabar com sua fome. E também, turma, existe a insuficiência de recursos ou a inexistência de recursos. Em outras palavras, até uma pessoa que está empregada pode alegar estado de necessidade, desde que ela consiga demonstrar que o que ela tinha não dava pode alegar o furto famélico, desde que ela consiga demonstrar
que o que ela tinha, o que ela ganha, não tá dando para dar de comer a todo mundo, não tá dando para dar de comer às crianças. Então, nesse caso, se tem inexistência de recursos, se ela é uma desempregada, ou insuficiência de recursos, ela é empregada, mas esses recursos não estão dando, aí nesse caso ela pode alegar o estado de necessidade pelo furto famélico. Então, para alegar furto famélico tem que ser a coisa furtada diretamente para mitigar a fome, tem que ser o último inevitável meio, o furto, não tem como fazer outra coisa, e deve ter insuficiência de recursos, ou seja, não tem dinheiro para comprar, ou porque ele é empregada, mas não tem dinheiro, ou inexistência de recurso. A pessoa não tem recurso de jeito nenhum porque é desempregada. Turma, próxima aula, legítima defesa e o resto das discriminantes. Tchau, tchau e tudo de bom.